estamos falando já há 4 domingos, né, sobre o tabernáculo. E Deus tem me feito parar na porta, né? Normalmente a porta, a gente fala rapidamente dela, mas Deus tem me incomodado para ficar um pouquinho na porta, né? Para poder entender um pouco mais sobre a porta. Porque a porta, como nós temos visto aí nas outras mensagens, ela é um divisor, né? É uma separação de ambiente. A porta separa ambientes, né? Do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto, para o corredor, do corredor para a sala. E aí você vai separando os ambientes, né? E a porta do tabernáculo separa também o ambiente de Deus do ambiente dos homens, né? O ambiente dos homens jaz no maligno, mas no ambiente de Deus é abençoado, é um ambiente especial, é um ambiente onde Deus derrama a sua glória e o seu suprimento. Apocalipse capítulo 21, versículos 1, 2 e 3. Tá? Os 3 primeiros versículos do livro de Apocalipse, no capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então nós estamos vendo sobre o tabernáculo. E o maior exemplo para a gente poder falar de tabernáculo é o exemplo do povo hebreu quando é libertado do Egito. E aquele povo é ordenado a ele, através de Moisés, que edificasse, que construísse um tabernáculo no deserto. Também conhecido como tabernáculo de Moisés. Já falamos sobre o plano de Deus para habitar no meio do seu povo. E Deus revelou esse plano a Moisés após a retirada do seu povo, o povo de Israel, do Egito. Conosco também é assim. Deus, quando nos tirou do Egito, né, nos tirou da escravidão do pecado, quando Deus nos tirou do império das trevas, Ele nos incluiu na sua casa, no seu corpo. E Ele abre agora para nós o seu plano. Então Deus, para revelar o plano dele ao povo judeu, precisou tirar o povo judeu do jugo da escravidão. Se você quer receber de Deus a revelação do plano dele para as nossas vidas, separe-se. Não seja mais aquela pessoa que vivia do lado de cada porta, que vivia no mundo. Seja uma pessoa que tem uma nova vida, um novo modelo de vida, um novo padrão de vida. E aí Deus vai começar a revelar a você todo o seu plano, toda a sua palavra. Após a nossa conversão, Deus começa a revelar para cada um de nós o seu plano. E o plano de Deus é que vivamos na sua casa. Você pode dizer isso comigo? O plano de Deus é que eu viva na sua casa. Aleluia! O plano de Deus é que vivamos na sua casa. Que nos mantenhamos do lado de dentro da porta. Com a sua mão estendida e o seu braço poderoso, Deus livrou a Israel da escravidão do Egito. E da mesma forma, com muito poder, Deus nos resgatou do império das trevas. Você é um exemplo vivo do poder de Deus. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Você é um exemplo vivo do poder de Deus. Se eu abrisse essa tribuna para testemunhos aqui, da onde Deus te arrancou, da onde Deus te tirou, nós vamos ficar aqui a madrugada toda ouvindo testemunhos de vidas
que Deus arrancou de determinados locais que aos olhos humanos era impossível tirar aquela pessoa de lá. E Deus estava estabelecendo com aquele povo um novo tempo, um novo momento. O que Deus quer fazer com as nossas vidas é um novo tempo, um novo momento para nós. Deus não quer que você viva como você vivia. Você agora é filho de Deus, filho da luz. Você não é mais das trevas. Ele estava estabelecendo a maneira como o homem deveria cultuá-lo. Nós tínhamos uma maneira de cultuar aos nossos deuses. Carregávamos um monte de pendurucalho, né? Pessoas que serviam a determinados deuses carregavam. Eu me lembro de um irmão que se converteu, o carro dele, o retrovisor, talvez não tivesse nem retrovisor, era só fita. Tanta fita, tanto patuá que ele carregava naquele carro. E quando ele se converteu, eu vi ele arrancando aquelas fitas. Tudo que ele acreditava, ele estava abrindo mão para acreditar nas promessas do Senhor Deus. Amém, queridos? É isso que Deus faz. Deus quer que nós agora venhamos a cultuá-lo da maneira que Ele estabeleceu. E como nós vamos saber disso? Através do seu plano, através da sua palavra. Nós não podemos mais, né, imaginar o nosso Deus recebendo iluminação através de uma vela. Nós não podemos mais imaginar que Deus agora, para fazer alguma coisa por nós, precisa das nossas promessas. Eu preciso fazer uma promessa para Deus para receber alguma coisa? Não. Deus diz que eu preciso somente crer. São coisas simples, mas muito difíceis em relação ao antigo, a antiga prática de fé que a gente tinha. E Deus começou a mostrar a Moisés todo o seu projeto. Deus mostrou a Moisés o seu tabernáculo, a sua habitação. Deus queria viver no meio do seu povo. Deus quer viver no meio da sua vida. Deus quer habitar no teu caminho, na tua vida, na tua história. E ali, Deus queria viver no meio do seu povo, e através do tabernáculo Ele estaria no meio do seu povo. Quando Deus descreve o tabernáculo dele e todas as tribos de Israel no deserto, Ele descreve que aquele tabernáculo ficaria no meio das 12 tribos. 3 à direita, 3 à esquerda, 3 em frente e 3 atrás. E ele ali no meio. Então nós precisamos entender que Deus quer fazer isto acontecer. Deus quer ser o centro da nossa vida. Deus quer estar no centro da sua vida. E Deus estava mostrando ao povo de Israel a diferença entre Ele e os homens. E Deus deixa registrado na sua palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós precisamos entender que Deus é Deus. Não compare Deus com nada, não compare Deus com o sol, não compare Deus com o ouro, não compare Deus com a prata, não compare Deus com a pedra, não compare Deus com nada, com o rio, com o mar, nada disso. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que criou. Aleluia! Ele e os homens, nós não podemos comparar Deus com os homens. Entre a sua casa e a casa dos homens. Nós não podemos comparar. Tem coisas que nós fazemos em casa, mas aqui ninguém faz. Peguei no teu pé? Amém? Né? Tem coisas que nós fazemos em casa que aqui não fazemos. Então nós não podemos comparar a casa do Senhor com a nossa casa. Mas Deus quer que a santidade dEle, que habita na casa dEle, deve
ser transferida para dentro da nossa casa. Aleluia. Ele quer interferir lá na nossa casa. Ele quer mudar os padrões da nossa casa. Ele quer mudar tudo na nossa história. Aleluia. O tabernáculo era todo cercado por cortinas brancas, transmitindo a pureza e a santidade do Deus de Israel. E Deus determinou a Moisés que se fizesse tudo segundo o modelo que lhe havia sido mostrado no alto do Monte Sinai. Moisés se separou, foi lá em cima. Toda vez que nós nos separamos, Deus traz revelações. Deus fala conosco. Então, Moisés se separou e Deus começou a revelar a ele o modelo do tabernáculo celestial refletido na terra. Então, quando você vê o tabernáculo de Moisés, na realidade é o reflexo do tabernáculo de Deus no céu. Deus determinou a Moisés que se fizesse tudo segundo o modelo que lhe havia sido mostrado no alto daquele monte. O modelo de Deus para os dias de hoje é Jesus Cristo. Você pode dizer, o meu modelo é Jesus. Então o modelo hoje para nós chama-se Jesus Cristo. Ele é o modelo. Então nós temos que olhar para Ele. Ele é o reflexo do que tem no céu. Ele diz, quem vê a mim, vê o... Olha que coisa tremenda essa, hein? Isso é tremendo, igreja. Lá no tabernáculo de Moisés, aquele tabernáculo refletia o tabernáculo celestial, mas Jesus reflete a glória do Pai. Reflete a imagem do Pai. Vamos voltar lá para o deserto. O tabernáculo seria uma tenda móvel. O que é uma tenda móvel? Uma tenda que pode ser desmontada e montada, e que deveria ser localizada bem no centro do arraial dos judeus. Ali no centro, no meio do povo, deveria se encontrar o tabernáculo de Deus. E eu quero que você se lembre sempre disso, que Deus é amor. O povo de Deus deve ser conhecido pelo amor, aquele que está no centro da tua vida, aquele que está irradiando o amor para a tua vida. Tudo que tem que ser feito através da igreja tem que ser feito através do amor. Amém, queridos? Do lado oriental desta tenda, deste tabernáculo, existe uma porta. E hoje vamos continuar falando desta porta. Temos falado desta porta, por quê? Porque uma porta indica separação de ambientes, como eu disse antes. No caso do tabernáculo, do lado de dentro a pureza, do lado de dentro a santidade, do lado de dentro a glória de Deus, e do lado de fora o mundo que jaz no maligno. Assim também é com a igreja. Do lado de dentro a manifestação da glória de Deus. Você pode ir no Maracanã, você vai ver lá a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense, do Vasco não sei se vai, mas a do Botafogo vai. Mas olha, o negócio está feio, eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir. É verdade? A coisa está feia, né? Então o que acontece? O que acontece? Lá você vê a glória dos homens, mas aqui nós vemos a glória de Deus. Aqui é o local onde Deus manifesta a sua glória. Biblicamente é na porta de uma cidade ou de um reino que as autoridades se reuniam. No reino de Deus, Jesus é a porta, o nome da nossa igreja. No império das trevas, é Satanás quem comanda a porta. Aqueles que estão lá no império das trevas, eles estão debaixo do poder de Satanás. Eles nem sabem, alguns deles, outros sabem, mas a grande maioria não sabe. Estão em trevas, estão caminhando para a morte. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Não tem meio termo. É o bem ou é o mal? É a
Jesus ou Satanás? É vida ou é morte? Existem dois senhores. Quando Jesus, naquele sermão do monte, ele diz, olha, você não pode servir a dois senhores. O próprio Jesus, doutrinando no monte do sermão do monte, ele dá doutrina. Ele diz, existem dois senhores. Dois senhores. Mas não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar um e desagradar o outro. Ou vamos agradar o outro e desagradar um. Mas não podemos. Sujeite somente ao teu Deus. Sirva somente ao Senhor Jesus. Aleluia. Você pode falar para o teu irmão, sirva somente ao Senhor Jesus. Quando Deus visitou o seu povo no Egito, durante a 10ª praga, deixou bem claro para o seu povo que ninguém saísse porta afora das suas casas, para não serem apanhados pelo destruidor, pelo poder da morte. Toda vez que nós saímos, nós estamos vivendo um tempo da igreja desviada. As pessoas que saem da casa do Senhor passam porta fora. Não estou falando da porta física, não. Estou falando da porta espiritual. A pessoa mudou de dono, mudou de Senhor. Essa pessoa foi apanhada pelo poder da morte. A porta fazia separação entre os dois ambientes. Dentro da casa, que tinha o sangue na porta, era um ambiente abençoado e protegido. Você pode dizer, eu sou abençoado e protegido pelas promessas do Senhor. Aleluia, nós somos protegidos pelas promessas do Senhor. Quem fez a promessa é fiel, igreja. Mas não podemos abrir mão disso. Quando você acredita na palavra, acredita na promessa, Ele é fiel para te honrar. Tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos aprender isso. Precisamos acreditar no que Deus fala. Aleluia. A porta fazia essa separação dos dois ambientes. Do lado de dentro, um ambiente protegido e abençoado pelas promessas do Senhor, mas do lado de fora, o outro ambiente amaldiçoado e exposto à ação do mal. Quem estava lá fora estava perdendo vida, estava perdendo, o poder da morte estava lá. Nós precisamos entender que é mundo espiritual. Quando o pastor fala, não é porque ele quer comandar a tua vida, não, ele está só te alertando. Tem pessoas que levam isso tão ao pé da letra, acham que o pastor é dono da tua vida. Não sou, não. Sou tão dependente de Jesus como você. Eu quero te ver no céu, quero estar contigo no céu. Se você estiver congregando aqui, eu quero te apresentar ao Senhor. Olha, as ovelhas que o Senhor me deu. Né? Mas tem às vezes ovelha que não gosta de ouvir determinadas coisas, mas eu quero dizer para você, sujeite-se a Deus, e resista ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Mas como eu consigo entrar por esta porta? Como é que eu consigo? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que um ser humano consegue entrar na porta. Antes da porta se abrir para a humanidade, a Bíblia descreve a história do profeta João Batista. Em seu discurso ele dizia que o reino de Deus estava próximo. João Batista lá no deserto ele pregava, olha, o reino de Deus está próximo. Imagina o reino de Deus chegando. Quem é a porta do reino de Deus? Quem é a porta? Jesus. Então, o reino está vindo, ó. Jesus é a porta. Quando ele vê Jesus, ele diz, olha ele aí. Olha aquele que perdoa o pecado. Olha o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é a porta. Então, nós começamos a entender que João Batista estava pregando que o reino de Deus estava
chegando, estava próximo. E que precisaríamos nos arrepender dos nossos pecados para entrarmos neste reino. João Batista apareceu não discutindo nem declarando a sua opinião, mas pregando a palavra de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Eu quero dizer para você, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, não invente, fale somente o que está na palavra. Não dê a sua opinião. Quando nós falamos, eu acho, acabou, meu irmão, isso é a opinião do homem. Nós precisamos concordar com Deus. Como andarão dois juntos entre eles não houver acordo? Tem que acordar com Deus, você tem que concordar com o Senhor. Pode ser a primeira vez que você ouve isto, mas eu quero dizer para você nesta noite, o reino de Deus está muito próximo de você. Jesus está batendo no seu coração. Somente você pode abrir a porta da sua vida e deixar que Ele realize um grande milagre na sua vida, em você. Deus havia ficado calado 400 anos. É o período interbíblico entre o profeta Malaquias e João Batista, entre o Antigo e o Novo Testamento. Há um período ali que Deus se calou durante 400 anos. Você imagina você ficar sem ouvir a voz do Senhor 4 dias, 40 dias, 4 meses, 4 anos. Meu Deus, são 40 anos, 400 anos. Não existia um profeta naquela terra que se levantava e dizia, assim diz o Senhor. Aquele povo ficou 400 anos sem ouvir isso. Você imagina você sendo o povo de Deus e não ouvindo os profetas de Deus. Havia um grande deserto espiritual, um grande deserto naquela nação. E ele apareceu pregando exatamente no deserto. Porque é assim que se encontra o homem. O homem se encontra em um deserto espiritual, necessitando ouvir a pregação sobre arrependimento. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículo de número 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino está vindo, e para acontecer o encontro entre o reino de Deus e o pecador, precisa haver o quê? O arrependimento. Hoje se prega muito pouco sobre arrependimento. Mas o arrependimento é a base da nossa história com Deus. É a base da nossa história com Deus. Deus espera de cada um de nós que temos ouvido a palavra da verdade, que nos arrependamos dos nossos pecados. Não adianta só confessar não, meu irmão. Eu vou acordar você nesta noite. Não adianta só confessar o pecado. O reino de Deus está próximo, mas sem arrependimento não há como entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O reino de Deus é composto por pessoas arrependidas. Jesus virá buscar uma igreja arrependida. Isso não é fácil não, igreja. Uma igreja que produza o fruto do arrependimento. Vidas que passaram a produzir esse fruto. Hoje se prega muito em confissão, confesse, mas a Bíblia fala de arrependimento. Arrependimento é você abandonar, você deixar de lado aquela prática.
Por isso que muitos crentes estão num cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Ainda usam o versículo, se eu cair, o Senhor me levanta. Meu Deus do céu, o negócio não é cair e levantar, o negócio é permanecer dentro do reino. Aleluia. Porque eu não sei nem a hora, nem o dia que o Senhor virá. A vida do lado de dentro da porta do reino de Deus é completamente diferente da vida do lado de fora. Depois que estivermos dentro, precisaremos viver a nova vida proposta por Deus. Você já entrou no reino de Deus? Deus te chama agora a ser santo. A conversa com Deus é essa. Seja santo, porque eu sou santo. Conversa dura, mas é essa. Seja perfeito, como perfeito sou eu. É Deus falando conosco. Deus quer que depois que estivermos dentro, precisaremos viver essa nova vida proposta por Deus. Por quê? Porque Deus é santo. A nova vida que Deus propõe ao homem inicia-se com um arrependimento. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. É a afirmativa do livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a proposta de Deus, é comunhão. Deus está chamando o homem para uma comunhão. Não é um homem que está invocando Deus, não. É Deus que veio chamar o homem. A graça é isso, é Deus se colocando e te chamando. Vem, 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 diz o Espírito. Vem, beba da água da vida. É isso que Deus está falando com a humanidade para vir até Ele. Jesus entra quando há arrependimento. O pecado impede a ação do Espírito Santo. O pecado impede a entrada do Rei Jesus no coração dos homens. Por isso João Batista fala: preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Nós como igreja devemos preparar os corações para que Jesus possa habitar dentro deles. Lucas capítulo 3, vamos lá em Lucas 3, versículos 4 em diante, diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Você quer ver a salvação de Deus, igreja? Você tem que deixar isso acontecer. Endireitai as veredas. Os vales precisam ser aterrados, nós vamos falar sobre isso. E nivelados todos os montes e outeiros. Tua vida era toda torta. Eu conheci um homem que tinha vida torta. Morava numa casa torta. Vivia no caminho. Essas coisas todas tortas, né? E a musiquinha aí que fala isso, né? De criança, né? As crianças, as menininhas, as crianças, não posso chamar de criança, não, senão elas ficam zangadas. Né? As adolescentes que acabaram de sair da fase infantil, né? Agora estão ali se lembrando dessa música que cantaram muito nessa região. Isso aí, ó. A vida do sujeito era o quê? Vale, depois monte, caminhos escabrosos, ó. Né? Tortuosos, perigosos. E Deus diz que quando você entra no reino, Deus vem e acertando a tua vida. Já ouvi até falar de patrol de Deus. Patrol é aquela máquina que faz estrada, né? Aquela máquina que pega a estrada de terra, né?
Normalmente aqueles sítios que ficam mais longe, ou fazendas que ficam mais distantes do asfalto, quando chove, vira uma buraqueira aquela cidade. Eles passam a patroa. Tem um acordo com o prefeito manda a patroa, eles passam e o caminho fica retinho. Preparai o caminho. Nós precisamos aprender a preparar o caminho para Deus realizar um milagre na nossa vida. Quem prepara o caminho somos nós. Convido o Senhor e começa a se sujeitar à vontade dEle. Ele começa o quê? A tirar os montes, as curvas da tua vida. Ele começa a fazer caminho reto. As coisas começam a fluir na velocidade de Deus. Você já é crente há quanto tempo? Está sempre nesse reme-reme. Sujeite-se a Deus. Submeta-se à vontade do Senhor. Aterrar todos os vales, enchendo as lacunas. Quantas lacunas tem na tua vida a respeito de Deus? Começa a encher as lacunas. De que maneira isto ocorre? Eliminando o pecado da omissão, suprindo o que falta de oração, de fé, de amor e de obras. Quantos crentes que não fazem nada para Jesus? É pela fé, pastor. Eu creio. Só isso basta. Pelo amor de Deus, não basta. Não basta. Começa a pensar na tua salvação. Versículo lá diz, olha, em toda a carne verá a salvação de Deus. Mas precisa acontecer isso na tua vida. Nivelar todos os montes e outeiros é descer a altivez do pecado, do interesse próprio. Tudo tem você na frente, meu irmão. Começa a descer. Jesus desceu. E a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento dele. Começa a descer. Desce do patamar aí, ó. Vem para o nível, né? O nível daqueles que comem feijão com arroz. O nível daqueles que necessitam da ajuda de Deus. Para de levantar esse queixo. Interesse próprio, da incredulidade, da carnalidade. Isso é nivelar, ó. Deus quer nivelar. Todos nós temos que ser parecidos com Jesus. Aleluia. Já pensou Jesus se fosse altivo? Arrogante? Sou filho de Deus, sou o único filho de Deus. Quem é que acreditar nesse homem? Já pensou que Jesus chegasse aqui e bancasse uma banca tremenda? Não, eu sou o rei da glória. Vocês tudo têm que me aceitar. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Nós temos que nos posicionar. Ser igual a Ele. Aleluia. Retificar os caminhos tortuosos. Reformar os negócios. Quantos negócios você tem que Deus não pode entrar? Quantos negócios? Pastor, é minha mala preta, meu saco preto, como é que é? Caixa preta. Meu irmão, vamos pintar essa caixa de branco hoje, em nome de Jesus. Caixa branca. Olha, reformar os negócios tortos e mundanos. Evitar os caminhos duvidosos. A Bíblia diz, se você tiver dúvida, não faça. É pecado. O crente não pode caminhar com dúvida. Se você tem dúvida, não dá um passo.
É com esse ou não é? Será que é? Mas eu estou... A minha idade, Senhor, está chegando. Eu acho que é esse mesmo. Irmão, calma! Minha irmã, calma! Espera chegar a certeza. Caminho de dúvida, quem anda no mundo. Nós agora temos a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Suprimir as contendas. Nós temos que ser conhecidos pela paz. O nosso Deus é o príncipe da paz. Precisamos buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Lá no céu, meu Deus do céu, tem uma faca afiada na mão do... Ele tira bico. Vai ter muito crente com boca vermelha. O que houve na tua boca? Arrancaram o bico. Perdi o bico. Meu Deus do céu. Suprime a contenda na tua vida. Começa a fazer as pazes. Não fique dentro da... Meu irmão, dentro do reino. Não pode ter... Senhor, o senhor sabe, né? No dia do arrebatamento, não me coloque na rua com aquele camarada que eu não gosto dele. Como é que vai ser isso, né? Pensa nisso. Não pode. Então nós temos que acertar na caminhada, enquanto estivermos a caminho. Enquanto estivermos a caminho, começa a consertar a tua história, mesmo. Começa a retificar esse caminho tortuoso que está na tua vida. Aplanar os lugares escabrosos. Corrigir a fala áspera. Para de ser arrogante, para de ser metido. Começa a falar manso, falar doce. Comportamento grosseiro. Comportamento grosseiro. Para de ser grosso. Fala para o irmão, para de ser grosso. Tem que parar, né? Vida que entristece o próximo. Você sabe que tem vidas que parece que tem um ministério. Entristeceu o meu próximo. O ministério do sujeito é entristecer o meu próximo. E querem ser salvos. Como é que vai ser? E toda a carne verá salvação. Mas isso aqui tem que acontecer. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Tem que acontecer na nossa vida. Você entrou pela porta? Deixa Deus trabalhar agora, filho. Tu tem que ficar parecido com Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Aleluia. Nós temos que refletir a glória do Pai. Está vendo a responsabilidade que é? Essa é a grande obra que o Senhor estará realizando na vida de todo aquele que passa pela porta do tabernáculo. Daquele que adentra no seu reino. A palavra do Senhor, quando é lançada nestes desertos, produz salvação, libertação, cura, vida e vida em abundância, igreja. Nós precisamos experimentar isso. As palavras de João Batista naquele deserto são como palavras da igreja do Senhor nos dias de hoje, que proclama nos dias atuais. A igreja tem proclamado isso. Se não tem, deveria. São como pancadas de marreta ou até explosões de dinamite, porque somente assim se quebranta o coração endurecido pelo pecado. Tem pessoas que têm que ouvir determinadas mensagens duras para poderem serem quebrantadas. Mas eu quero nesta noite me fixar nos versículos 8 a 10 de Mateus 3. Vamos lá em Mateus 3, versículos de 8 a 10. Ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A igreja do Senhor é uma grande floresta. Só muitas árvores aqui. E Deus diz que se você não produzir o fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Calma. Quem quer ir para o fogo? Diga amém. Calma, segura. Por isso que eu falei calma. Não deixa escapulir, não. É verdade. Nós precisamos querer o reino de Deus. Mas o reino de Deus tem regras, tem leis, tem padrões. Muitos pregam que o cristão, uma vez salvo, é salvo para sempre. Mas no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 15, versículo 15, não diz o que estes homens pregam. Diz o texto: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, se dá fruto, amém. Se não der, machado nele. Mateus 3,8 diz: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Esse é o fruto que Deus espera. O arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É abandono. Confessou, abandono. Arrependeu-se. Não vai cometer mais aquilo. A ordem da mensagem do Senhor é essa: produzir fruto digno do arrependimento. Fruto do arrependimento consiste em não mais produzir o pecado confessado. Vamos repetir para ficar bem registrado em nossos corações. Olha, o fruto do arrependimento consiste em não mais produzir o pecado confessado. Interessante. Parece que é uma coisa boba. A repetição do pecado confessado desencadeia um processo de iniquidade. Em Provérbios 28, também muito conhecido nosso, Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que Deus quer é o quê? Derramar a misericórdia em nossas vidas. Fale comigo assim, igreja: pecado confessado, pecado abandonado. Fala: pecado abandonado, misericórdia alcançada. Amém? Aleluia. Fica fácil. Pecado confessado, pecado abandonado. Pecado abandonado, misericórdia alcançada. Fica fácil. Em Mateus 3,9 diz assim: não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Hoje muitos se apoiam na afirmativa, na confissão de serem filhos de Deus e que Deus é pai e não padrasto. Eu queria que você agora falasse para o teu irmão olhando para ele: isto não é desculpa. Fala para ele: ser filho de Deus não é desculpa para não produzir o fruto. Amém? Ser filho de Deus não é motivo para a gente, não é desculpa. Aliás, é obrigação produzir o fruto por ser filho de Deus. Mas muitas pessoas colocam isso como desculpa. Já confessei Jesus, já sou lavado e remido, já estou no... meu nome está escrito no livro da vida. E começa com esses discursos que levam ele a não produzir o fruto do arrependimento. Ele passa a ser um crente de declaração e não de vida. Está assim por aí.
Está assim por aí. Nós precisamos nos lembrar disso. Eu preciso produzir o fruto do arrependimento. Meu irmão, já pensou quantos anos você é crente e naquele grande dia você não subir? Porque você não sabia que precisava produzir o fruto do arrependimento. Você vivia só de declaração. Mateus 3,10 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Deus nos vê como árvores, e árvores frutíferas. O fruto a ser produzido por nós é o fruto do Espírito Santo de Deus. Quem não produz o fruto será cortado e lançado no fogo. O salmista, no Salmo número 1, nos diz, olha, vamos lá, Salmo número 1, olha, só versículos conhecidíssimos, né? Você já conhece tudo, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer. Você pode falar comigo assim: eu preciso sentir prazer nas coisas de Deus. Se você não tem sentido prazer nas coisas de Deus, peça nesta noite a alegria do Senhor para a tua vida. Deus venha te encher de prazer de ser um salvo. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meu irmão, é promessa de Deus: se você se mantiver desta forma, tudo que você fizer será bem sucedido. Amém, Jesus. Hoje Deus quer adubar as nossas vidas. Sabe o que é adubar, né? Aquela árvorezinha aquele limãozinho miúdo, aquela tangerina miúda, meu Deus do céu, quando bota o adubo, começa a explodir só fruto bonito. Deus quer hoje adubar a tua vida. Deus hoje quer, ó. Tem um trecho da palavra de Deus que eu não me lembro onde está, mas eu já li, que eles queriam arrancar uma árvore. Aí pediram mais um ano, só adubar, vamos ver como é que ela vai ficar. Deus hoje está te dando uma oportunidade de adubar a tua vida. De adubar a tua vida. Colocar adubo para que você venha a frutificar. Hoje Deus quer colocar, ou colocará em sua vida um adubo especial para que possamos ir e dar fruto. E não nos tornemos em discípulos das trevas, rebeldes, mas sim em discípulos do Senhor Jesus. João 15, só para dar segurança a você agora, hein? João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Só é discípulo de Jesus quem produz muito fruto. Olha aí, ó. Está aí, ó. Nisto é glorificado meu Pai. Então, Deus será glorificado através da tua vida, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu Deus do céu, nós precisamos produzir fruto. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo, que começa com o fruto do arrependimento. O Espírito Santo entra para fazer a obra dele num coração arrependido, numa vida que se arrependeu dos seus pecados. Não adianta você dizer que é de Jesus e não se arrepende do teu passado. Eu lá no meu passado, eu era isso, eu era aquilo. Se arrepende? Não, nada. Não arrependo, não. Cadê o fruto do arrependimento? A Bíblia diz que o teu velho homem morreu.
Só lembrar é vergonha? A Bíblia fala isso. Só lembrar é vergonha. Só lembrar é vergonha. Se você não tem se sentido envergonhado em lembrar o teu passado, meu Deus do céu, o negócio está feio. Hoje tem que entrar um adubo dobrado na tua vida. O Senhor já vem com 2 baldes de adubo. Do lado de cá e do lado de cá. Vamos adubar, fazer aquele buraco em volta da árvore. O Senhor está neste lugar para levantar discípulos. Meu irmão, o segredo é nos tornar discípulos de Jesus. Deus quer levantar uma igreja que seja discípula. Sabe o que é um discípulo? É alguém que quer ser como seu mestre. O discípulo aponta para aquele homem, aquela mulher que quer ser igual ao seu mestre. Quem é a nossa referência, igreja? Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Então ele é a referência para nossas vidas. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos tornarmos discípulos dele, para que um dia possamos ser igual a ele. Amém, queridos? O Senhor está neste lugar para levantar discípulos que irão me darão frutos nesta terra, para a honra e para a glória do Pai. Glorificar a Deus através das nossas vidas. Aleluia. Você gostaria de ser chamado como aquela pessoa que passa na rua e as pessoas falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. Ali não vai uma enganadora nem um enganador. Pensa que engana todo mundo, mas não engana, eu conheço, eu sei como é que ele é. Meu Deus, isso aqui é coisa horrorosa, eu não quero ser esse cara. Hoje Deus está aqui para mudar histórias. Nós já entramos pela porta. Nós temos que agora nos submeter nessa porta à autoridade dela, chamado Jesus. Eu vou convidar o louvor. Eu quero dizer para você,